Fala, galera! E aí, pessoal? Beleza? Hoje vamos falar sobre a Venezuela. É impossível estudar a Venezuela hoje sem perceber o passado. Você sabe o que é Caracazo? E o acordo de Ponto Firme, você já ouviu falar? Vamos estudar a geopolítica da Venezuela, vendo a sua história e o que está acontecendo hoje em dia, não é, Rocha? Isso mesmo. Após a vinheta. Vai lá. Mas não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para que nós façamos mais vídeos de atualidade geopolítica, não é, Rocha? Isso, dê seu like ou seu dislike. E também siga a gente nas redes sociais. Mas vamos lá, Rocha. As pessoas nas ruas desesperadas, a população passando fome, uma extrema violência, uma guerra civil, um grande movimento na Venezuela. Eu não estou falando dos dias de hoje, estou falando de que, Rocha? Você está falando do Caracazo? Para poder entender o que está acontecendo na Venezuela hoje em dia, nós temos que voltar no passado. Há 30 anos atrás houve uma grande manifestação chamada Caracazo, onde as pessoas foram revoltadas para a rua contra o antigo regime. E esse antigo regime ele foi formado através de um acordo chamado o que, Rocha? Ponto Firme. Esse mesmo. Ponto Firme foi nos anos 50. E sem querer dar spoiler dos Vingadores, é preciso voltar no passado para entender o presente. Isso mesmo, Rocha, né? Então percebe-se que o quê? Que as elites tradicionais da Venezuela se reuniram e fizeram um acordo para poder se manter no poder. Isso nos anos 50. E esse acordo, chamado Acordo de Ponto Firme, fez com que as elites se mantivessem no poder e que a população ficasse na mais absoluta miséria. Então, pessoal, essa pequena classe dominante da Venezuela, aproximadamente menos 3% da população, eles se enriqueceram muito enquanto a maioria da população vivia na miséria. A Venezuela sempre foi um país muito rico no petróleo. Os anos 50, 60, os anos 70, a crise do petróleo fez com que esse produto fosse muito valorizado, mas a população não tinha acesso à riqueza produzida pelo governo e pelo país. Essas elites estavam no poder, eram altamente corruptas e elas conseguiram fazer com que a população se voltasse de uma forma tão grande que o povo foi para as ruas contra a velha política, porque eles não estavam conseguindo nem se alimentar. Este foi o Caracazo. E é lógico, né, o governo da época, de Andrés Pérez, agiu com extrema violência, matando vários manifestantes e gerando uma grande revolta na população. Como você já deve ter desconfiado, o nome Caracazo vem em relação a Caracas, a capital onde ocorreu essa grande manifestação, com dezenas de mortos, inclusive, muita repressão do exército sobre a população e da polícia, e isso fez levar a um sentimento de revolta contra o governo. Entendeu? Tá vendo? Olha, as coisas começam, a luta contra a corrupção, a revolta contra o governo, o desespero de encontrar um salvador da pátria. E nessa situação, você percebe que a Venezuela, nesse desespero, né, resolveu abandonar a velha política e dar chance para, né, uma nova liderança, que tentou até em 92 tomar o poder à força, não conseguiu, foi preso, e esse cara chamava-se o que, Rocha? Hugo Chávez. O governo mudou, Hugo Chávez recebeu a anistia, ele saiu e ele voltou a tentar o poder, dessa vez de forma democrática, através das eleições em 1998. Hugo Chávez foi eleito em 98 com a maioria dos votos. Ele se apresentou como salvador da pátria. O Hugo Chávez ele foi eleito democraticamente, porém logo após ele já começou a mostrar que ele não era muito assim amável a democracias. Pois é, o amor desenfreado a Chávez deu a ele plenos poderes e uma força política muito grande, que logo depois da primeira eleição ele convocou uma Assembleia Nacional Constituinte e fez, aos moldes da Constituição antiga, fez uma nova Constituição dando a ele amplos poderes. E esses poderes, né, foram ficando cada vez maiores, até que as elites, revoltadas com a situação, tentaram tomar o poder, já que com a força maior dessa Constituição, o Hugo Chávez gerou algumas medidas que atrapalhou a elite, como por exemplo a estatização de alguns setores. E aí houve uma tentativa de golpe contra Chávez em 2002. Chávez estatizou o petróleo, estatizou universidades, tentou estatizar até canais de TV, e ele
ele utilizando dessa política estatizadora no mundo que no século XXI estava caminhando para o crescimento e domínio total do neoliberalismo, vai começar a ter oposições estrangeiras em relação ao seu governo. No caso, a principal, já no começo do século XXI, os Estados Unidos. Isso, né? E aí nessa tentativa de tirar do poder nos anos 2000, né, que foi uma tentativa frustrada, fez com que ele se mantivesse no poder e passasse a agir ainda mais de forma autoritária, né, mudando a Constituição, mudando a Assembleia Constituinte, mudando até o Supremo Tribunal deles lá, colocando pessoas que estão do seu grupo aliado. Então ele foi criando uma estrutura que desse cada vez mais poder para ele. Isso sirva de exemplo de você, que fala aleatoriamente fora STF. Né? Se você conseguisse, se a gente conseguisse, vamos pensar aqui numa utopia, se a gente conseguisse retirar o STF agora, quem iria nomear os novos ministros? Pois é. Aí você tem que ver o seguinte, que as instituições dos poderes eles têm que ser independentes. O Hugo Chávez fez na Venezuela foi pegar o poder total sobre, né, o poder legislativo e sobre o judiciário. E aí ele foi se tornando cada vez mais autocrático e a situação foi piorando na Venezuela. A situação de Chávez, ele ganha muitos adeptos porque a Venezuela era miserável após ele. E quando ele entra no poder, ele vai afetar diretamente as classes dominantes e também com a estatização ele melhora muito o IDH do país, vamos dizer assim também, vamos dar crédito a quem merece. Mas a Venezuela ela avança muito na questão social na era de Chávez, mas a Venezuela perde muito na questão da democracia. A situação que no princípio começou a melhorar bastante, depois foi degringolando, também entre outras ações porque o preço do barril do petróleo baixou bastante no mercado internacional, né? E o Hugo Chávez cometeu muitos erros, entre eles o de não criar uma estrutura de abastecimento interno. Ele passou a vender petróleo e comprar os produtos. A indústria venezuelana, que já era pouca, praticamente desapareceu. E aí ele ficou altamente dependente dessa matriz e com a crise do petróleo, né, a crise mundial de 2008, ele não conseguiu manter a estabilidade econômica. E como ele era um autoritário, né, isso gerou uma revolta também com a população. Então, a questão da Venezuela ela passa também pela falta dessa que o Lobão falou aqui, diversificação da economia. Não só Chávez, mas nenhum dos antecessores a ele se preocupou com a diversificação da economia. A Venezuela ainda continua hoje, no século XXI, país do continente sul-americano, continua como a maioria dos países subdesenvolvidos ou periféricos do mundo. São exportadores de matéria-prima e importadores do produto industrializado. A velha DIT, né? A velha Divisão Internacional do Trabalho. Isso mesmo, né? E aí você tem então a Venezuela numa situação muito ruim. Hugo Chávez ele morre, né, e Maduro assume no seu lugar, né? A corrupção que era muito grande nos anos 80 volta com força, porque para se manter no poder, Maduro começa a dar estatais, empresas e poderes para os seus aliados, especialmente no exército. E aí você tem a Venezuela caindo na qualidade de vida, né, o que foi avançado nos anos 2000 caiu nos anos 2010, e a população extremamente revoltada com essa situação. Vale ressaltar que a população partida, uma parte ainda fiel ao chavismo, né, a condição de vida que ele melhorou, e outra parte, né, já revoltada com a situação, porque além de ter uma situação econômica muito ruim, ainda não tinha liberdade. E isso abriu brecha para que grupos de oposição tentassem, né, ter o poder aí de maneira autodeclarada, como por exemplo aconteceu esse ano com o Juan Guaidó. A morte de Chávez em 2013, né, diga-se de passagem, a morte de Chávez em 2013, ela, como o Lobão disse, ascendeu o Maduro ao poder, mas através de uma eleição feita na época, Maduro ganhou com 50,6% dos votos. Então, muito dividido o país. E nessa divisão houve muitas acusações de que a eleição teve fraude, muitas urnas abertas fora da hora, muitas urnas não foram abertas nos condados em que Maduro tinha maior oposição. Então ela ficou uma eleição sob suspeita. Maduro pegou o país já pronto com esse esquema ditatorial, com a maioria do poder executivo nas mãos, o poder judiciário nas mãos, e aí o processo foi simples, né? Mas com a queda do preço do barril de petróleo, as sanções dos Estados Unidos à própria Venezuela,
o crescimento da direita em outros países vizinhos, que o enfraquecimento do Mercosul, né, o enfraquecimento da política do petróleo, a má administração de Maduro, a gente tem que dizer que ele também não tinha experiência política nenhuma para assumir esse poder. Ele estava mais lá porque ele era o vice, né, do Maduro, do vice do Chaves. Foi indicado, né, pelo Chaves, então houve aí também até uma culpa dos grandes chavistas que um indica, o outro segue fielmente, né, sem avaliar a capacidade, o processo. Então, nesse contexto, a gente vai ter uma Venezuela nessa situação. É bom a gente frisar que aí os Estados Unidos começam, e seguido por alguns países, inclusive o Brasil, começam a enviar comida. 767 da Força Aérea Brasileira, levando quase 23 toneladas de leite em pó e 500 kits de primeiros socorros com destino a Boa Vista. O carregamento será transportado por terra com escolta até Pacaraima, cidade que fica na fronteira do Brasil com a Venezuela. Com essa comida, gente, você tem que entender que isso é apenas poder político. A comida enviada dos Estados Unidos para a Venezuela daria para matar a fome de 100 mil pessoas em um dia, somente por um dia. A Venezuela tem 30 milhões de habitantes. Então, essa comida, ela gera um peso muito político para Nicolás Maduro ao aceitar essa comida, é admitir que a sua população está miserável, está passando fome. E numa ditadura, qual é a função da ditadura? Vocês estudam ditadura, vocês sabem disso, acontecia no Brasil, é esconder os problemas, é falar que o Brasil ou a Venezuela está bem ou estava bem, é a gente sair cantando. Você né, tem aí, então, na Venezuela, né, uma briga de retóricas, né? Você tem os dois lados mentindo, exagerando bastante a situação, né? O Nicolás Maduro mentindo que a situação não está tão ruim como está, e a oposição também mentindo, né, em vários aspectos aí, isso sempre de maneira bem maniqueísta e binária. E no meio dessa situação aí, você tem a população passando por necessidade, você tem violência, você tem uma grande onda de refugiados, não são migrantes comuns, são refugiados, né? E uma instabilidade muito grande no Brasil. E uma instabilidade muito grande num país que é fronteiriço com o Brasil, né? E isso acaba afetando também o Brasil, como foi recentemente aí, né, problemas em relação a Roraima, com os refugiados que vieram para o Brasil. Pois é, e o papel do Brasil nessa situação? A gente deveria muito mais ter um papel de administrador, tentar conscientizar a sociedade e o poder venezuelano do que jogar lenha na fogueira. Você tem um mundo muito dividido, né? Você tem atualmente 60 países que reconhecem o Juan Guaidó como presidente, que é líder da Assembleia Legislativa, mas você vai ter outros países também que não reconhecem ele como presidente. Então fica uma situação muito complicada, porque você tem o mundo dividido, né, entre os apoiadores do regime Maduro e os não apoiadores do regime Maduro. E não deveria ser uma questão simples assim de o bem versus o mal. Deveria se ter, então, dar liberdade para as pessoas daquele país, para que elas possam resolver seus problemas, né, e fazer sanções para as práticas autocráticas que o Maduro faz na região. E você, gostou desse vídeo? A gente vai fechar esse vídeo com uma pergunta, deixando no ar para você. Você acha que se a Venezuela não tivesse petróleo, havia tanto interesse internacional na situação da Venezuela hoje? Será? E outra pergunta também, né? Porque algumas pessoas chocam-se bastante, deveriam chocar realmente, né, com as atrocidades que o governo Maduro faz com a população, mas quando, por exemplo, tem uma manifestação de professores aqui no Brasil e eles são espancados aí, né, pelos governadores, pelo aparato policial, as pessoas não se revoltam tanto assim. Será que a comoção pelo que está acontecendo lá fora é uma coisa de humanismo, ou é porque o outro lado, né, que está governando aquele país lá, é um país de visão política diferente de quem está condenando? E você, já que estamos na sessão perguntas, e você que é contra a ditadura na Venezuela e apoia a ditadura no Brasil no passado, né? Pensa, cabeção. Vamos pensar um pouquinho aí. Vamos pensar um pouquinho. Um abraço então e até mais, Gel. Até mais, Gel.